Olá! Isso mesmo, fico muito feliz em te ver por aqui. Ó, constância, seja forte, corajoso, permaneça, vamos junto até o final. E hoje nós vamos falar sobre a divisão dos grupos ali e o tema desses grupos. A Bíblia é dividida em duas partes e nessas partes tem grupos? Sim, e isso é muito bom para você aprender, que vai te ajudar a entender melhor cada livro, certo? Então, a primeira divisão que nós vamos aprender é o Antigo Testamento. Eu quero te dar uma dica que eu acho que é muito válida. Você pega a sua Bíblia, o sumário onde fica escrito ali o nome dos livros, e você vai escrever o nome dos grupos, né? O tema dos grupos. Eu vou falar para você o primeiro tema e aí você vai começar a entender, certo? Então você pega aí uma caneta ou um lápis, liga de Gênesis a Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros são conhecidos como Pentateucos, os livros da lei, conhecido também como Torá. Então, alguns judeus têm como verdade só esses 5 livros. Então, eles leem, meditam só nesses 5 livros. O que nós vamos encontrar nesses 5 livros? Nós vamos encontrar a criação do mundo, a criação do homem, a criação do povo de Deus, o povo que nasceu primeiro no coração de Deus. E Deus escolheu Abraão para ser pai desse povo, pai de multidões. Nós vamos encontrar na palavra nesses 5 livros, na palavra de Deus, a palavra patriarcas. Já ouviu falar? Então, o que significa patriarcas, né? Quem foram? Foram Abraão, Isaque e Jacó. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó e Esaú. Mas Deus escolhe Jacó. Jacó gerou 12 filhos. Então, os 12 filhos de Jacó são as 12 tribos de Israel. Por que Israel? Porque Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então, os 12 filhos de Jacó veio a ser as 12 tribos de Israel. Isso tudo você encontra nos 5 primeiros livros. Depois, você vai lá no seu sumário e liga de Josué até o livro de Esther, que são os livros históricos. E você pode colocar também narrativa. E ali você vai começar a entender a história desse povo, o povo de Deus, o povo de Israel. E ali você vai encontrar a história do povo, a conquista da terra prometida, o cativeiro, por causa da desobediência, o povo foi para cativeiro, foram exilados. Você vai encontrar também a restauração do templo e dos muros. Então, esses livros que eu te falei, de Josué, liga aí, de Josué até Esther, você vai encontrar a história desse povo. Amém? Deixa eu tomar água aqui. Depois, se você vai ligar de Jó até Cânticos dos Cânticos, são livros poéticos de sabedoria. Então, nesses livros você vai encontrar sobre sabedoria, sobre vaidade, o homem com Deus, o homem com a mulher. São livros que não falam sobre a história do povo de Israel, mas que nos ensina muito, principalmente Provérbios. Ensina sobre sabedoria, sobre a vida, né? Aquilo que devemos dar valor, aquilo que devemos buscar, aquilo que realmente importa, educar os nossos filhos, os filhos com os pais. Então você encontra em Provérbios. Salmos é maravilhoso. Salmos são canções e orações, muitas delas escritas por Davi. E ali, quando você precisa de uma oração e às vezes não tem palavras para orar, você pode pegar essas orações que é clamor, que é súplicas que Davi fez. Então esses livros são lindos também e nos ensinam,
certo? Depois temos os livros profetas, dos profetas maiores. Você vai pegar aí de Isaías até Daniel. Como eu disse na aula passada, Isaías é um livro conhecido como profeta messiânico, porque ele fala da vinda do Messias. E isso é fantástico, porque Isaías, ele não viu Jesus, e isso se cumpriu há mais de 400 mil anos. Então, para você ver, né? Eu quero dar uma pausa aqui para meditarmos nisso. Quando o Senhor nos fala algo e a gente fala assim: ai, Senhor, já tem 2 anos e 4 horas que o Senhor me falou e não se cumpriu. O Senhor esqueceu de mim. Que isso? O Senhor tem um tempo na mão dele, ele não se esquece de nada, mas tem um tempo certo para todas as coisas. Então, Isaías, ele profetizou sobre a vinda de Jesus. Então, você vai riscar aí de Isaías até Daniel. Depois, vem os profetas menores. Patrícia, por que profetas menores? Eles não eram importantes? Não. Mas é porque os livros deles são menores, são curtinhos. Então, por isso fala profetas menores, por causa do tamanho do livro. Então, você vai pegar de Oséias até Malaquias. Esses são os profetas menores. E o que vai ensinar, né? O que vai falar sobre esses livros? Então, os profetas maiores, os profetas menores, vai falar sobre arrependimento, sobre o povo se arrepender, para que Deus volte a sarar a terra, para que Deus volte a abençoar aquele povo. Vai falar sobre o cativeiro, sobre o exílio. Então, tem uma divisão dentro dessa divisão que é também ótima para você aprender, para que você consiga entender ainda mais, aprofundar ainda mais, que são os profetas que profetizaram antes do exílio e durante o exílio e pós-exílio. O que é exílio, né? Ou cativeiro? É que o povo de Israel que desobedeceu foi levado como escravo para a Babilônia. Então, tem um profeta que profetizou: olha, se arrependa, fique esperto, antes de acontecer. E tem um profeta que profetizou dentro do exílio, né? Então, vamos dar um exemplo de Daniel. Daniel estava preso quando ele estava ali profetizando e recebendo as revelações. Outro exemplo, Malaquias. Malaquias, o povo já tinha saído do cativeiro. Tá entendendo? Então, quando você consegue fazer essa separação, você consegue entender melhor a história, certo? Tem outra separação. Como assim, Padre? Está vendo? Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai destrinchando ali e vai abrindo um leque de conhecimento. Então, vamos recapitular rapidinho. Vamos lá. Primeiro, a Bíblia tem 2 divisórias, certo? Novo Testamento, Antigo Testamento. Então, a gente agora pegou o Antigo Testamento. Nesse Antigo Testamento, tem grupos. Quais são eles? Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, certo? Nesses aqui, profetas, tem os profetas que profetizaram pós-exílio, durante o exílio, depois do exílio, certo? Tem outra divisória agora, Patrícia? Tem. Tem os profetas que profetizaram para o reino do norte e para o reino do sul. Como assim, Patrícia? As 12 tribos foram divididas. Então, as 12 tribos viraram 2 reinos: reino do norte e reino do sul. Por que eu preciso saber isso? Para entender, exemplo, o livro de Reis. Livro de Reis, quando você começa a ler, você vai ver um rei reinando aqui em Israel, outro rei reinando aqui em Judá. E aí você fala assim: uai, mas os dois não é um lugar só, não? Não, teve ali uma divisão. Então, nós precisamos estudar a Bíblia,
abrir esse leque para a gente entender aquilo que a gente está lendo, certo? Então vamos lá. Essa aula nós aprendemos sobre os grupos dentro do Antigo Testamento. Próxima aula nós vamos aprender sobre esse fator histórico, Reino do Norte e Reino do Sul. Depois nós voltamos sobre a divisão dos grupos do Novo Testamento. Amém? Deus te abençoe. Mantenha firme, hein?